Começou com uma leve coceira na axila direita. A princípio não era incômoda. Era como uma coceira normal, às vezes até prazerosa, tipo bicho de pé. Porém, quando chegou ao ponto de ter que cravar as unhas no local, por baixo da roupa, na frente de todo mundo, independente do lugar em que eu tivesse, para não ser obrigado a chorar de dor, percebi que aquilo não era uma simples alergia. Eu trabalhava em um jornal como repórter investigativo quando tudo começou. Eu era bonito, fazia sucesso entre as mulheres. Tinha o trabalho que queria, o carro do ano e uma casa bem linda. Já não conseguia mais ver sentido em todas essas coisas por causa da irritante coceira na minha axila, que já me incomodava há algumas semanas. Sara, minha colega de trabalho e amiga mais próxima, sugeriu que fosse uma micose. Nossas mesas ficavam próximas e ela havia notado o tempo que eu estava perdendo me coçando. Talvez você não seque muito bem as axilas depois de tomar banho e esteja com micose. Ela sugeriu. Eu achei que fosse possível, apesar de que sempre fui muito correto com minha higiene pessoal. E nunca esquecia de secar muito bem embaixo dos braços. Eu e a Sara paramos de conversar e comecei a focar na matéria que estava escrevendo, sobre a morte de uma garota na noite anterior. Ela havia sido estuprada, morta e estuprada novamente. Eu estava horrorizado, ainda mais sabendo que o próprio pai da vítima havia cometido o crime e que foi ele mesmo quem chamou a polícia depois de terminar. Mas naquele momento, um pensamento que não parecia ser meu surgiu na minha cabeça. Que besteira! Eu sei que o estupro te excita. Eu ergui a cabeça para ver se aquilo tinha vindo de alguém, mas realmente estava na minha cabeça. Eu me culpei pelo pensamento involuntário enquanto a coceira ardeu novamente. Eu disfarcei e cocei por cima da roupa, de leve, mas no fundo aquilo estava queimando. Naquele mesmo dia, quando eu estava indo para casa, fui obrigado a desabotoar minha camisa no sinal da avenida e coçar. A sensação ao invés de alívio agora era de sufoco. Pensei se podia estar com algo pior que uma micose, porque estava queimando, e as unhas na pele só pioravam a situação. Consegui ouvir o barulho delas raspando, esfregando, arrancando a pele e deixando marcas vermelhas. Comecei a suar e não consegui mais dirigir. A vista embaçou e eu achei que fosse desmaiar ou até mesmo morrer ali. Mas quando a coceira diminuiu, eu já estava na porta da garagem e não sabia como tinha chegado lá. Olhei no relógio para ver quanto tempo tinha demorado para chegar e vi que haviam se passado apenas 5 minutos. 5 minutos que haviam sido como 5 horas de desespero. Quando completei um mês com aquela coceira desgraçada, resolvi procurar um dermatologista. Eu estava sem paciência na consulta. O médico insistia em me explicar o que significava estar com coceira, o que a coceira podia indicar e por que ela existia. Só queria que ele parasse de falar e me examinasse logo. Quando o médico tocou no local da coceira, meus olhos escureceram e achei que ia desmaiar. Calmamente ele pegou uma lupa e examinou o local, para concluir dizendo: "Isso não parece uma micose." Eu olhei para ele com aquela cara de: "Ah vá, é mesmo?" E ele notou que havia um ponto vermelho como uma espinha inflamada a 2 centímetros do meu mamilo, provavelmente o causador da maldita coceira. "Também não parece uma alergia," ele falou novamente. Eu revirei os olhos. A cada toque do doutor no local, eu tinha a sensação de que meu braço rasgaria e cairia no chão. O dermatologista me passou alguns medicamentos, pomadas e pediu que eu voltasse em um mês para ver o resultado. Quando eu saí do consultório, senti um alívio, mas durou poucos segundos. A coceira estava ali novamente. Comprei os medicamentos, 2 pomadas e um comprimido para alergia. E ele disse que não era alergia, eu pensei. Mas fiz as aplicações corretas e tomei os remédios, porém a coisa continuava igual. Como uma espinha inflamada, e agora havia uma mancha vermelha ao redor, e ardia como brasa. Um mês depois, quando as pomadas acabaram, a mancha havia crescido 7 centímetros, e a coceira continuava aumentando. As pomadas que haviam manchado minhas camisas e os comprimidos que quase não passavam pela garganta não haviam adiantado nada. Além disso, aquilo tinha relevos agora, algumas partes mais altas e outras mais baixas. Alguns dias depois disso, eu decidi ir caminhando para o trabalho. Mas quando a coceira começou, eu nem consegui caminhar. Tive que me sentar em uma escadaria e me cocei por não menos que uns 20 minutos. Estava ficando louco. Eu perdi 5 quilos naquele meio tempo. Não conseguia me concentrar no trabalho, não fazia nada além de me coçar. Como um cão sarnento. Para piorar, aquela coisa estava começando a feder. E fedia muito. Acabei faltando vezes seguidas no trabalho e tendo pensamentos bizarros como estar com lepra ou câncer de pele não me ajudavam em nada. Porém, às vezes parecia muito pior que essas opções. Eu me neguei a ir no médico outra vez. Se não curou da primeira, por que curaria agora? Quando a coceira fez mêsversário, completando 3 meses, eu já não ia para o trabalho. Só conseguia sair de casa para comprar pão e leite.
E se ficasse sob o sol, sentia como se fosse derreter, me tornar pó. Era insuportável. E aquilo estava indo para um patamar pior, como se estivesse atingindo minha sanidade. Eu saía cada vez menos de casa e comecei a ter pensamentos estranhos. Me interessava por filmes que antes não me chamavam a atenção, com muita violência, filmes sobre estupro, sodomia, canibalismo, documentários sobre genocídios e massacres. Cheguei a procurar por filmes snuff, mas sem sucesso. Conseguia sair apenas à noite, porque não machucava, e ajudava a esfriar os pensamentos. Quem sabe ordenar um pouco aquele caos que estava na minha cabeça. No início eu saía e chegava sóbrio, tinha consciência do que fazia, da hora que saía e voltava. Mas nos últimos dias eu só lembrava que saía. Depois acordava banhado em suor na minha cama, com a mancha coçando mais do que nunca. Em determinado momento eu percebi que os únicos momentos em que não sentia coceira eram os que eu me preenchia com violência. Decidi então rever meus antigos casos de estupro, assassinato. Teve até uma vez que eu e a Sarah entramos no cativeiro de um assassino em série. E teve o último também, desse eu me lembrava com detalhes. Eu e a Sarah conseguimos ver o assassino desferir 15 facadas na vítima. Nós vimos o rosto desfigurado da moça pela dor. Fomos nós que ajudamos com os primeiros socorros. Eu a segurei em meus braços e fiquei coberto de sangue na minha camisa. O assassino era o próprio noivo, mas o mais terrível foi a expressão do assassino ao terminar. Ele parecia triste e desiludido, completamente perdido dentro de si. Chorou como uma criança por horas e nada conseguia acalmá-lo. Ele dizia que estava tentando salvar ela e repetia isso várias e várias vezes, até mesmo no julgamento. Acabou que o rapaz foi parar no manicômio, e uma lembrança daquela noite despertou na minha mente. Nos olhos da moça, eu pude ver a verdadeira vontade de morrer. Foram 2 dias depois daquele caso que a coceira insuportável começou. Mas então chegou o pior dia. O dia em que tive certeza que estava louco. O dia em que notei o formato exato de uma boca e um nariz abaixo da minha axila. A coceira que beirava a tortura, a autoflagelação, parou da noite para o dia, e eu tive certeza que estava curado. A pele estava normal exceto pelo rosto. O rosto que estava ali. Eu achei que estava tendo uma alucinação por causa da bebida. Tentei esquecer aquilo, mas eu não imaginava que nasceria uma coisa ali. Algum tempo se passou e eu já me encontrava no mais profundo pânico. Havia um ser humanoide raquítico do tamanho de um bebê se formando ao lado direito do meu corpo, onde antes estava a coceira. A forma arredondada de uma cabeça de criança se destacava dos leves e simples desenhos que eram seus pequenos braços e pernas. Eu senti uma tontura incontrolável quando notei que aquilo era real, e me joguei sobre a cama. Eu só conseguia pensar que aquilo era impossível e eu estava ficando louco. Apesar do nojo terrível que eu estava sentindo, tentei tocar naquilo, mas então eu notei que dormia. Estava dormindo, como um anjo. Eu pensei em buscar ajuda, tive um colapso e quis morrer. Só não queria que aquela coisa acordasse, mas também queria arrancá-la do meu corpo. Mas os dias passaram e tentei voltar à normalidade, se é que podia chamar algo de normalidade na minha vida. Então, em certo dia, depois de acordar em minha cama cercado por garrafas de bebida e lembrando apenas que tinha saído na noite anterior, fui até minha sala e liguei a TV enquanto fazia um café, na tentativa de melhorar a ressaca. Estava passando uma notícia sobre o assassinato de uma jovem na noite anterior, numa rua sem saída do centro da cidade. Eu pensei que crimes como esses são comuns, acontecem o tempo todo. Mas eu sei que você adora. Eu pensei involuntariamente. Na verdade, eu não pensei. Foi como se aquilo surgisse na minha cabeça, como aquela vez no escritório quando estava trabalhando. A voz continuou na minha cabeça. O mundo é violento, sabe? Todos são violentos por natureza. Assassinos desregrados em potencial. Todos no fundo desejam matar alguém, só estão reprimidos. Assustado, eu respondi à voz, dizendo que aquilo era repugnante. Definitivamente eu estava ficando louco, mas a coisa continuou falando. Esse é o seu desejo, eu sei. Eu tô com você e sei o que você quer. Você me criou e eu quero dar algo em troca. Aquilo silenciou e eu fiquei atônito olhando para a TV. A reportagem informou que a moça fora vista saindo da boate em que trabalhava com um homem, na noite anterior. E eu pensei que se ela era uma prostituta, tinha que morrer mesmo. Talvez eu realmente fosse um monstro. Eu não trocava mais de roupa nem tomava banho. De 79 quilos fui para 54. E não fazia a barba há semanas.
Não atendia mais telefonemas, minha casa estava com um cheiro azedo desagradável e eu não deixava a luz entrar. Só tinha medo de que a coisa acordasse. Toda vez que ligava a TV, via uma notícia nova sobre um assassinato nas redondezas. Já eram 5 pessoas mortas e tive medo de ser o próximo. Porém, talvez morrer não fosse uma má ideia, pelo menos eu estaria livre daquela coisa. Quando o bebê, grudado na minha carne, já estava preso, apenas pelo quadril, a Sarah veio até aqui, mas não atendi. Fiquei em meu quarto, que estava quente como um inferno, o suor pingando do rosto. Pensei em como queria que tudo estivesse normal, e quanto mais me deixei levar por esses pensamentos, pior me senti. E então, o bebê se mexeu. A sensação foi como ter dores de barriga intestinais. O problema é que aquilo estava acontecendo nas minhas costelas. Minha pele começou a ser repuxada e a coceira que há tanto tempo havia desaparecido voltou. Naquele momento tão efervescente quanto antes, o pânico me fez vomitar em meu peito nu. E então eu soube que a coisa tinha acordado e que devia olhar para aquilo. Com os olhos e a boca abertos em pânico e súplica, virei o campo de visão para a coisa. Chamar aquilo de bebê era injusto com os bebês, e chamar de animal também não fazia sentido. Era como um monstro. Tinha unhas pontiagudas e a pele era verde musgo podre, cor de bosta de bebê. Tinha manchas negras e marrons, e seu peito pulsava num ritmo 15 vezes mais lento, e a respiração era pesada e veloz. Na cabeça haviam protuberâncias. Eu acho que aquilo era o cérebro da coisa, ou a merda que fosse aquilo que tivesse na cabeça. E na boca preta e podre daquilo havia um sorriso macabro e repulsivo, repleto de dentes podres e más intenções. Os olhos estavam direcionados para dentro dos meus, me causando a sensação de não estar mais nesse mundo. Eu quis gritar de horror, mas só consegui soltar um ruído abafado. Desse momento até agora, eu só consigo me lembrar de ter saído correndo de casa como louco. Estava anoitecendo, e então me lembro de estar andando pela rua nu. Também lembro de ter estado com a criatura outra vez, e ter alimentado ela com um sapo vivo. A coisa falava comigo. Me contou tudo o que eu queria saber desde o início, de como consegui a coceira no dia em que ajudei a moça assassinada pelo noivo e me sujei com o sangue dela. O sangue? Eu tava no sangue dela. A coisa repetia. Aquele homem, O noivo, tentou me tirar dela. tentou salvá-la, mas ele a matou. E agora eu estou aqui com você. Maravilhoso, não acha? Ele disse que tinha vindo de muito longe, lá de fora, perto das estrelas. E o pior foi quando ele me contou que eu tinha matado todas aquelas pessoas. Eu era o assassino. E eu me lembrei de tudo. Eu me suicidei naquele dia cortando os pulsos, enquanto a criatura dizia que eu não podia deixá-la, que podíamos fazer muito juntos. Mas eu não podia. Eu precisava desaparecer. 4 dias depois, a polícia encontrou o meu corpo, que havia tido muitas partes consumidas pela coisa. Eu não havia desaparecido. Estava ali, preso e vendo aquilo tudo, como um fantasma. Eu vi quando os policiais confusos se indagaram sobre o que havia acontecido comigo, sobre a expressão de horror em meu rosto, sobre o que havia me devorado se não haviam animais no local. Além disso, vi quando a coisa desapareceu dali e não sei como saiu ou para onde foi. Acho que fui amaldiçoado por ter dado vida para aquela coisa e fui condenado a ficar ali, vagando, sem descanso. E por último, vi quando um dos policiais se desequilibrou e precisou se apoiar com a mão esquerda para não cair. E adivinha, ele se apoiou em um local onde estava o meu sangue. Houveram as outras vindas dos policiais para investigar. E eu, sempre zanzando pelo local, ouvi quando o policial reclamou de muitas coisas, inclusive de algo que realmente o estava impedindo de se concentrar. Uma coceira insuportável em sua mão esquerda.